Conta aí, quer dizer que o Mengão vai viajar aí durante a pausa? Não vai ficar quietinho no Rio de Janeiro, não? Pois é, Luísa. Boa tarde, Luísa, PVC, Fabiola. Consegui subir aqui rapidinho enquanto estava nos bastidores para entrar no programa. Bati a nota e subi aqui. Mas, enfim, está confirmado já. Inclusive, tem um dirigente do Flamengo lá, já voltando de Portugal. O Flamengo fechou uma parceria com uma agência da Europa, que, inclusive, vai arcar com todos os custos dessa viagem, né? Tanto as passagens quanto a hospedagem da delegação do Flamengo, que além desses amistosos, que vão ser até 3, né? O contrato firmado com essa agência é de até 3 amistosos. A tendência é que os 3 amistosos aconteçam em Portugal, porque o Flamengo também vai realizar um período de treinos em Portugal, na região do Algarve. Então, até para facilitação de logística, a tendência é que sejam os 3 amistosos em Portugal. Mas o Flamengo também não descarta a possibilidade de repente, fazer um amistoso em algum país vizinho ali de Portugal. Em contrapartida, o Flamengo meio que fez algumas exigências assim, nesse contrato, uma espécie de lista de equipes que deseja enfrentar, levando em consideração o nível dessas equipes, a relevância, né? Enfim, que seja a altura do Flamengo, né? Segundo as pessoas que eu falei. Então, até porque não só pela parte técnica, né, e tática, tem uma questão de marketing também envolvido, né, de divulgar a marca do Flamengo na Europa. Então, assim, um dos clubes que o Flamengo gostaria de enfrentar é o Benfica. Mas não dá para cravar que um desses 3 amistosos vai ser o Benfica por conta do calendário do clube português. Mas esse é um dos clubes que o Flamengo já manifestou que deseja enfrentar. O fato é que já está certo esse período em Portugal, durante a Copa do Mundo. Então o Flamengo ele enfrenta o Curitiba sábado agora no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Imediatamente, a partir do domingo, os jogadores que não vão para a Copa ganham férias, né? Ficam 2 semanas desse período de descanso. Depois se reapresentam e ainda está definindo a data exata do embarque para Portugal, mas o que me passaram é que fica entre 26 a 28 de junho, embarcando para Portugal. E aí vai ter esse período de treinos também, até 3 amistosos contra equipes europeias. Boa essa excursão, vocês gostam da ideia? Tem sempre esse papo, né, de internacionalização da marca, de uma tentativa, né, de ganhar também um patrocínio, ganhar uma grana. É importante. Os times europeus fazem muito isso, né? Na pré-temporada, marcam os amistosos. E eu acho que é importante, gente. O nome do clube, da marca, tem que também ser trabalhado, não só vitórias e títulos, né? Ô, Braz, mas as férias serão de quantos dias? Só para eu entender aí se vai preservar também os caras que eles precisam descansar, né? Então, o Flamengo enfrenta o Curitiba no sábado, no domingo já entra de férias e fica 2 semanas. Não sei exatamente, são 14, 15 dias, mas são 2 semanas aí de descanso para os jogadores, né? Quem não vai para a Copa, né? Lembrando que o Flamengo liberou 9 jogadores, os 4 da seleção brasileira, Paquetá, Alexandre, Danilo e Léo Pereira, os 3 do Uruguai, Arrascaeta, De La Cruz e Varela, Carrascal na Colômbia e Plata no Equador. Então, esses 9 vão estar na Copa. O restante vai seguir essa programação do Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem um treinador português, né, o Leonardo Jardim, que inclusive tem uma fazenda de vinhos e azeite lá em Portugal. De repente vai dar tempo de passar lá para tocar o negócio ali, né, pessoalmente. E tem o José Boto, que é o diretor de futebol, que também é português. O time vai voltar azeitado. É bom que Ó, BBC, foi bom, hein, BBC? Muito bom, é muito bom. Essa no ranking, então, foi lá pra cima. Essa foi muito boa, você foi bem. Foi bem. Você foi bem nessa. BBC, todo mundo comemora muito essa pausa pra descansar, né? Quantas, 1000 vezes a gente falou aqui do calendário, o calendário não foi bom, começou com 4 dias de pré-temporada e tudo mais. Uma viagem dessa é só ponto positivo ou tem essa preocupação também com a questão física para não desgastar os jogadores justamente no momento que era para eles descansarem? Depende do que vai ser o resultado depois, porque pode ter certeza que se voltar perdendo, vão dizer, também não descansou, também não teve passeando na Europa. Também foi fazer... Porque assim, eu acho que do ponto de vista mercadológico é muito valioso. Ainda que tenha uma ponderação, mesmo do ponto de vista mercadológico, que você não leva o melhor Flamengo, né? Você leva a marca Flamengo, isso é muito valioso, muito importante,
mas você não leva a marca Flamengo com todos os seus ativos. Não gosto dessa palavra, mas o Flamengo tem 9 jogadores em seleções nacionais e os 9 jogadores estão na Copa do Mundo. Que são os principais, né? Se eles não seriam convocados, Exato. né? O Flamengo é um time especial hoje. Diga, Braz. Não, desculpa interromper, PVC. Assim, mas tem caras conhecidos na Europa que vão estar nesse elenco. Por exemplo, o Jorginho, o Saul, vão ser caras que vão estar lá e os torcedores europeus conhecem esses caras de perto. Né? Sim, mas eu digo assim, o Flamengo joga contra o Benfica. Para a marca Flamengo ser valorizada, é importante o Flamengo ganhar do Benfica. Né? Você leva a marca de qualquer maneira. Se você ganhar do Benfica 2-1, ganhar do Sevilha 3-0, ganhar do Porto 2-0, você volta com a marca, o Flamengo é poderoso. Se você tomar 3-0 do Benfica, 3-0 do Sevilha, 3-0 do Porto, você volta num cenário um pouco... Aquecido. Mas eu acho que é valioso do ponto de vista mercadológico, eu acho importante. Do ponto de vista técnico, quando voltar, se perder, vai ter gente cornetando. Ah, sempre Pode assim, apostar né? que vai ter gente cornetando. Sem dúvida.